Você já sentiu essa dificuldade de enxergar essas letrinhas pequenininhas de perto e acabou afastando para conseguir enxergar melhor? Você pode ter presbiopia, a famosa vista cansada. Meu nome é Patrícia Kakizaki, eu sou médico oftalmologista e vou te explicar melhor neste vídeo. A presbiopia é popularmente conhecida como vista cansada e a gente vai começando a ter uma dificuldade de ver objetos próximos e acabamos afastando mais. E por que ela acontece? Dentro do nosso olho a gente tem o cristalino, a lente que é responsável por focalizar a imagem na retina juntamente com a córnea. O cristalino vai ficando mais enrijecido com o passar dos anos e o músculo que fica ao redor dele, o músculo de acomodação, ele começa a ficar mais fraco. Então, para eu conseguir ver de perto, esse músculo contrai o cristalino, essa lente de dentro do nosso olho, e a gente consegue focar de perto. Para ver objetos distantes, a gente relaxa, então essa musculatura relaxa e você consegue ver os objetos longe. Como esse músculo vai ficando mais fraco, ele não consegue mais contrair a lente que também está mais enrijecida, eu não consigo mais trazer o foco tão próximo e vou afastando os objetos para conseguir ver melhor. E aí que entra o óculos para perto ou os óculos multifocais, que tem diferentes graduações nele. E por isso que é tão importante a consulta com o seu médico oftalmologista. E a partir de aproximadamente 40 anos de idade, a gente não consegue corrigir todas as distâncias focais com o mesmo grau, com a mesma dioptria no seu óculos. E aí que vem o grau para perto, o grau para longe, que ficam graus diferentes, porque eu não tenho mais esse foco. Como se fosse aquele foco da máquina fotográfica, a gente acaba perdendo essa capacidade da gente mesmo controlar o nosso próprio foco, contrair o músculo para ver de perto e relaxar essa musculatura para ver de longe. E como a gente acaba perdendo esse controle automático do foco próximo e do foco distante, a gente precisa do auxílio dos óculos e de óculos com diferentes dioptrias. E aí que entra os óculos multifocais. Mas por que eles são tão difíceis de adaptar para algumas pessoas, para outras não? Porque tem gente que ama ele, tem gente que odeia os óculos multifocais. Primeiro, pessoal, a gente tem que aprender como usar os óculos multifocais. Eles realmente são mais difíceis da gente se adaptar. Por quê? Porque vão ter diferentes graduações na mesma lente. Na metade superior da lente, a gente vai ter o grau para longe. Então, quando você quer olhar algum objeto distante, você vai olhar reto. Mas você não consegue, por exemplo, fazer uma leitura olhando reto, porque aqui teria que ser o grau para perto. A graduação para perto, a dioptria para perto, fica na parte inferior da lente. Por isso que você vai olhar para baixo para conseguir ver melhor com os óculos multifocais. E entre o longe e o perto, eu vou ter a graduação da meia distância, ou seja, uma tela de um computador, por exemplo. E para isso, para a gente usar essa meia distância, o ideal é você erguer um pouquinho o queixo para conseguir ver melhor. Outra diferença do óculos multifocal é que ele não tem grau na periferia da lente. Então, muitas vezes você vai precisar virar a sua cabeça para conseguir ver coisas nas laterais. Por exemplo, você está dirigindo, você quer ver o retrovisor do seu carro. Se o seu óculos não tiver um campo de visão muito amplo, quanto mais amplo o campo de visão, mais confortável também, você vai ter que virar a sua cabeça para usar a parte central do seu óculos para conseguir ver o retrovisor, pessoal. Então, essas são algumas dicas de como você consegue usar os óculos multifocais. Outra dica muito interessante é quando você vai descer escadas. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade, insegurança, porque parece que os degraus sobem. Quando você olha com a parte inferior da lente, né, então você só olha para baixo para ver os degraus, a escada acaba ficando um pouquinho mais próxima, porque você está olhando com a graduação de perto. Então o ideal é você virar a cabeça e olhar com a parte de longe para conseguir ver os degraus com mais segurança. Mas eles também não são os óculos mais confortáveis para você usar, por exemplo, no escritório, quando você está na frente do computador. Como a área de meia distância ela é muito pequena, você acaba tendo que ficar numa posição muito desconfortável o dia inteiro na frente do computador com o queixo erguido. Então isso pode começar a te dar problemas na cervical, trazer dores. Por isso que existem óculos que vão corrigir a meia distância e perto. Os óculos ocupacionais, desktop, office, em que a metade superior da lente vai ter a graduação para meia distância, uma tela de computador, por exemplo, e a parte inferior o grau de perto. Então você consegue ver a tela do computador que você está trabalhando e consegue ver algum papel, o seu celular, também com o foco para perto. Então existem diferentes tipos de lente que vão se encaixar melhor para o seu dia a dia.
Então, converse com seu médico oftalmologista, converse com sua ótica de confiança para que você consiga ter conforto visual e continue enxergando bem. Então, se você conhece alguém que está sofrendo com o uso dos óculos multifocais, aproveita e encaminhe esse vídeo para que ele consiga usar os seus óculos com mais qualidade, com mais conforto e até porque eles não são baratos, pessoal. E aí, se identificou com alguma dessas dificuldades? Se você se identificou, deixe um comentário aqui comigo e também se surgiu alguma outra dúvida ou ficou alguma dúvida sobre esse assunto, escreve aqui nos comentários ou me segue lá no Instagram que eu vou adorar te responder.